Vamos então finalizar, pessoal, com esse vídeo, a parte de revisão do que diz respeito ao aprofundamento na parte de função do primeiro e do segundo grau. Vimos algumas questões, vamos discutir agora as questões número 9 e de número 10. Aí fechamos e já começamos no próximo vídeo a parte de álgebra linear. O que é que você vai ter na parte de álgebra linear, que sempre aparece nos principais concursos? Lembrando que para o pessoal que tem estudado pelos últimos editais CESP, deve ter observado que a parte de álgebra linear vem sendo contemplada nos editais. Porém, nas provas, você praticamente não tem ainda as questões aparecendo. Mas no concurso da Polícia Federal do ano de 2012, nós tivemos, lembra lá naquela página final? Tem problemas aritméticos, geométricos e matriciais? Exatamente, pessoal. Essa parte vai exatamente contemplar a parte de álgebra linear, que é o que eu vou discutir no próximo vídeo. Nós tivemos na prova de 2012, da PF, nós tivemos no concurso da Polícia Civil aqui do estado do Ceará, que o edital, por sinal, foi o mesmo, diferença de 1 mês e meio, 2 meses, de uma prova para outra. Então você começa a notar que é um cenário que vem aparecendo com certa frequência, normalmente dentro dos editais de raciocínio lógico, tá certo? Mas é claro que é uma discussão bem ampla, até porque você absorve na parte de matemática essa parte de álgebra linear. Lembrando que no concurso da Receita Federal, tanto para analista quanto para auditor, você também vai ter questões EXAF, trabalhando com essa parte de álgebra linear, que é a parte de matrizes, determinantes e sistemas lineares, ok? No próximo vídeo já vamos começar então a discutir um pouco sobre essa parte. Vamos então à questão de número 9. A parábola, na figura a seguir, tem vértice no ponto menos 1 e 3 e representa a função quadrática ax ao quadrado mais bx mais c. Portanto, a menos b é. Você vai ter uma questão relativamente rápida. Se você conseguir visualizar bem o que significa cada ponto que você está vendo aqui, o que é que significa cada cenário desse que você está vendo. Bem, olha só, vamos grifar a parte importante. Uma certeza você tem, se a concavidade é voltada para baixo, você vai ter esse A negativo. Esse C, você já sabe quanto ele vale só olhando para o gráfico, certo? Por quê, Thiago? Vem cá, vem cá. O C, que é o nosso termo independente, pessoal, ele já está bem aqui, ó. O 2. Esse cara já é o C, que é o termo independente. É sério, Thiago? Sim, pessoal. Lá na parte teórica, se você voltar lá na parte teórica, lá no começo, no primeiro vídeo de função do segundo grau, eu falo sobre o gráfico. Então, o gráfico da função do primeiro grau, ele toca em 2 pontos no eixo x da função do segundo grau, que são as raízes. Então, aqui seria a primeira raiz, aqui seria a segunda raiz, ó, são 2 raízes. E o terceiro ponto é onde ele toca o eixo y, o eixo das ordenadas, abscissas e ordenadas. No caso, o 2. Onde ele toca, que no caso vai ser o 2, já é o termo independente. Então, essa função, ela já tem uma nova cara. Você já tem ela assim, ó, y, porque eu posso trocar o f de x por y, tá? Não há nenhum tipo de prejuízo. Y é igual a ax ao quadrado, que eu ainda vou ter que descobrir o a, mais bx mais c, que por sinal já sei que vale 2. Então pronto, tá aqui o que você vai ter. Ax ao quadrado mais bx mais 2, certo? Então tá aqui o que você tem. Aqui. O 2 que nós encontramos, já coloquei. Falta agora encontrar o A e encontrar o B. Esse é o grande detalhe. A questão, em nenhum momento, meus amigos, pediu o valor de A e o valor de B. Você concorda comigo? Em nenhum momento você precisa do valor de A, nem precisa do valor de B. Pode ficar completamente despreocupado. O A e o B vão aparecer? Sim, vão aparecer, mas de maneira bem imediata.
em cima do que você deseja, que é A menos B. Então não vai quebrar a cabeça, não vai procurar X na cabeça de cavalo. Se você quer o A menos B, se contente com A menos B. Dá para fazer isso? Não sei. O que é que eu sei mais nessa questão? Vamos ver o que é que você sabe mais. O que eu sei mais nessa questão? Se você observar, eu sei que quando você usa o x igual a menos 1, ó, menos 1, o resultado da função vai dar o seu valor máximo, que no caso vai ser o 3. Lembrando a todos que esse cara é o x do vértice e que esse rapaz aqui é o y do vértice. Então, o 1 e o 3. Significa dizer que na hora que você põe 1 no lugar do x, o resultado dá 3. Certo? Vamos então dar uma olhadinha nisso. Vou fazer bem aqui nesse cantinho, ó. Será que dá? Para o ponto menos 1 e 3 temos. Como é que vai ficar? Vai ficar A vezes A ao quadrado mais B vezes mais 2. Observe que eu só estou deixando a grade. Se você usar o x menos 1, então, menos 1, o resultado vai dar 3. Então, vamos ficar com A, porque menos 1 ao quadrado fica positivo, menos B, olha as coisas aí melhorando, A menos B, mais 2, igual a 3. Então, A menos B vai ser igual a 1. Pronto. A menos B igual a 1. Esse é o nosso resultado. A menos B igual a 1. Então, resposta, o item é. Acabou a questão, questãozinha light, que você não precisava nem ter problema, se desesperar, rapidinho você faz. Olhou para a função, ó, tá aqui a função. Pegou o 2, que já era o C, pá. Substitui o menos 1, já sabe que dá 3, que é o ponto conhecido. Já sai automaticamente a resposta. E você pode comemorar. Tá aí. Muito, 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 muito legal. Excelente a questão. Simples, rápida e com um bom teor de conhecimento. Vamos à questão de número 10 para fechar a nossa revisão. Opa! De número 10 parece agora ser um pouco mais complicado do que a 9. Mas eu não vou me assustar. Vamos tentar fazer. Um laboratório testou a ação de uma droga em uma amostra de 720 frangos. Constatou-se que a lei de sobrevivência do lote de frango era dada pela relação V em função de T, onde ele diz que V é o número de elementos vivos no tempo T, dado em meses, que é AT ao quadrado mais B. Sabendo-se que o último frango morreu quando T igual a 12, ou seja, um ano depois, a quantidade de frangos que ainda estava vivos no 10º mês é... Eita, doutor, nós temos um problema. A função, pessoal, ela ainda está... Ela é uma função incompleta. Observe que do ax ao quadrado mais bx mais c, que é a função do segundo grau, essa função ela só contempla a parte do ax ao quadrado e do termo independente, não tem a parte do bx, né? E você tem que tentar interagir, tentar montar em cima do que ele deu. Hora de você o quê? Dar uma lida para verificar o que a questão está propondo, o que ela está falando. Vamos lá. Tentar dar uma lida na questão. Um laboratório testou a ação de uma droga em uma amostra de 720 frangos. Nesse momento, eu já vou montando com você. Primeiro ponto, primeira informação que nós temos, que hoje o t igual a 0. Lembrando, pessoal, que essa função do segundo grau, ela é dada em função de t. Então, t está, na realidade, fazendo o papel de variável x. No caso, a função do segundo grau, que tem essa roupa, ó, ax ao quadrado
mais bx mais c, tá aqui, ó. Ela, nesse caso, ó, esse cara, esse aqui não tem nessa função, e esse cara. Então, ó, a t ao quadrado, então esse x ao quadrado, a questão está usando o t, e o b ficou como termo independente. Tá aqui a função, ó. Nada demais. Beleza. Portanto, aqui é o início de toda a questão, ó, com uma amostra de 720 frangos. Então, todo o cenário começa aqui, ó. Então, hoje eu tenho 720 frangos. Então, quando t for 0, 720 frangos. Lembrando a todos que esse cara é o tempo, que vai ser dado em meses, que a questão definiu, meses, e que esse rapaz aqui, o y, é exatamente a quantidade de frangos vivos. Frangos vivos. Já conheço um ponto. Vamos continuar lendo, para ver se de repente aparece mais alguma coisa. A função está aqui, sem A, sem B, sem saber quem é. O V é o número de elementos vivos no tempo t meses, ou seja, se o t for 0, 720 frangos vivos. Sabendo-se que o último frango morreu quando o t foi igual a 12. Então, você terminou de encontrar um segundo ponto. Quem é o segundo ponto? Você tem agora t igual a 12, ou seja, 12 meses depois, e o número de frangos vivos, 0. Pronto. O outro valor que eu tenho, a mesma coisa. O primeiro valor, t meses, 12 meses, e o último frango morreu. Então, dos 720, agora só tenho 0. Conseguimos 2 pontos. Beleza. Aí ele continua. Eu quero saber a quantidade de frangos que ainda estavam vivos no 10º mês. Pronto. A questão forneceu uma função do segundo grau incompleta, onde eu não sei os coeficientes A e nem o termo independente B. O que é que eu vou fazer? Vou usar os 2 pontos que a questão forneceu, vou substituir na função, montar a função, porque vai aparecer um sistema. Se eu não conheço A, não conheço B, que é o que está faltando, e tenho 2 pontos, na hora que você substituir os 2 pontos na função, você vai ter uma nova equação, usando 2 variáveis, e o segundo ponto, uma nova equação com 2 variáveis. Portanto, 2 equações com 2 variáveis, resolvo o sistema, achando A, achando B, volto para a função, que vai ter a função agora montada corretamente, substitui o t por 10. 10 meses depois, o número de frangos é igual a... Acaba a questão. Não é assim? Vamos então. Hora de começar a brincadeira. Vou colocar aqui a solução. Ó. Pronto. Solução. Usando o primeiro ponto. O ponto 1, 0, 720. Na hora que você usar o ponto 0, 720, você tem A, T ao quadrado, mais B igual. Botou 0 aqui, ficou com 720 aqui, que é o Y, X e o resultado Y. Nesse caso, zerou. Conclusão, o B vai dar 720. Terminei de encontrar o B. Tá saindo bem redondinho, tá vendo? 720. B, 720. Vamos ao segundo ponto? Vamos lá. Vamos ao segundo ponto. Vou colocar o segundo ponto aqui. Vou separar essa partezinha aqui, né? Para não ter nenhum mal entendido. Pronto. Aqui são os dados. A solução começou aqui. Eu vou agora substituir o nosso segundo ponto. P2
vamos ficar com 12 e 0. Ao substituir, você tem a x ao quadrado mais b igual. O que é que você está visualizando? Que o b, inclusive, você já conhece, né? Você pode usar o x12, que no caso o x aqui é o t, ó, t12, 12 meses, e igualar isso aqui a quem? A 0. Tudo bem? Pronto. Substituindo um pouco mais, vamos ficar com 144a mais b, que por sinal nós já encontramos, 720 igual a 0. Igual a 0. Joga isso aqui para cá, joga isso aqui para cá. E o que é que você vai ter? 144A igual, vai ficar bem apertadinho aqui, ó, menos 720, certo? Vou passar esse rapaz agora dividindo. Vou ter o A igual a menos 5. Lembrando que esse A menos 5 veio da divisão de 720 por 144. Tudo bem? Então, já encontrei menos 5. Separando aqui, né, para você saber o que foi feito de cada. Passo 1, passo 2. Achei o A, achei o B, portanto, achei a função. Bem rapidinho recapitulando. O ponto 1, 0,720, ou seja, hoje, no instante 0, 0 meses, 720 frangos. Substituir no lugar do T o 0. E no caso, o resultado é 720. Então, é essa aqui a nossa resposta. B igual a 720. O ponto 2 vai ficar 12, 0. E aqui eu tenho a nossa nova equação. A, 12 meses, 0 frango vivo. Então, eu tenho o B, que é 720, que nós já encontramos. E eu substituí 12 ao quadrado, 144A, mais 720, igual a 0. Nesse caso, se você observar, ficamos com 144A menos 720. Pego o 144, passo dividindo, vamos ficar com menos 720 sobre 144, resultado, 5, dá perfeito. Ó, negativo, 5 vezes 4, 20, termina com 0, vai 2, 5 vezes 4, 20, com 2 que veio, 22, vai 2, 5 vezes 1, 5, com 2, 7, então perfeito, 5. Com isso, achando o A e o B, logo, você tem a função. A função número de frangos em função do tempo era dado por t ao quadrado mais, aqui ficava A e aqui ficava B. Como você já descobriu, a função agora fica escrita o A menos 5, então menos 5t ao quadrado mais 720. Mais 720. Então, aqui você vai ter o seguinte resultado. Pronto. Essa é a função. Deixa eu dar aqui um destaque a ela. Essa é a função que nós encontramos como sendo a função que te dá o número de frangos vivos em função do tempo que é dado em meses. Essa é a função. Posso jogar aqui um marca-texto em cima para dar um destaque todo especial. Se a questão estivesse em busca da função, acabamos aí. Mas ele quer saber a quantidade de frangos que ainda estavam vivos no 10º mês.
Então, quantos frangos eu tenho no 10º mês? Portanto, eu agora posso responder com segurança. Portanto, para t igual a 10, temos. Por que t igual a 10, Thiago? 10º mês. Essa é a função que me dá o número de frangos vivos. Então, pessoal, 10º mês temos v t igual a menos 5 t ao quadrado mais 720. O que significa que se o t for 10, esse é o nosso resultado. Então, o número de frangos vivos no mês 10 vai ser o quê? Menos 5 vezes 100, 10 ao quadrado, mais 720. Então, o número de frangos vivos no 10º mês passa a ser igual a menos 500 mais 720. Portanto, meus amigos, no 10º mês que você começa a fazer os testes, você vai encontrar 220 frangos. Acabou a história. Tá aqui, ó. 220 frangos. Beleza? Então tá aí. O que significa esse resultado? Que no 10º mês, 220 frangos ainda estavam vivos. Então, lembrando que você tem sempre esse valor, o número de frangos vivos. Hoje, 720 vivos. Daqui a 12 meses, 0 frangos vivos. Então, nesse caso, quando o t foi 10, você não está encontrando o número de frangos que já morreram. Não. Você tem o número de frangos vivos. A questão define bem, mas é bom ter cuidado. Ó. V é o número de frangos vivos em função do tempo. Cuidado. Se por acaso esse 220 fosse uma função que dá o número de frangos mortos, você ia ter que pegar 720, tirar 720, no caso, ia ficar com 500, não é verdade? Mas não é. A sua resposta vai ser 220. Procure o item que te dá 220. O item A, ó. Pronto. O item A, 220 frangos, eu tenho vivos a partir daí. Beleza, pessoal? Pronto. Basicamente isso. Você não tem muita dificuldade. Olhou para a função, pegou os valores que ela deu, substituiu, chegou ao resultado com segurança. Então, é isso. Fechamos mais um aprofundamento. Fechamos o aprofundamento no que diz respeito à parte de PA e PG. Logo em seguida, começamos o aprofundamento na parte de função do primeiro e função do segundo grau. Vamos encontrar no próximo vídeo a parte de álgebra linear, começando com a parte teórica de matrizes. Vamos discutir matrizes, logo em seguida determinantes e logo em seguida sistemas lineares e mais na frente, claro, o nosso aprofundamento, pegando aquelas questões mais delicadas, mais interessantes, questões mais difíceis, para mostrar que você consegue sim andar cada vez mais, beleza? Então, meu convite é exatamente que você nos acompanhe para o próximo vídeo, vendo a parte de álgebra linear, beleza? Convite feito? Espero que seja convite aceito. Daqui a pouquinho nos encontramos, pessoal. Um forte abraço. Tchau, tchau.